Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: em verdade vos digo, essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Acabamos de escutar, irmãos e irmãs, dentro da linguagem própria de cada livro da Bíblia, a mesma palavra que Deus nos dirige, o mesmo convite que Ele nos faz. É um convite para que haja uma sinceridade, uma autenticidade na nossa vida. Jesus, como a gente observa, contempla no Evangelho, ele vai sempre muito além daquele formalismo, daquele ritualismo próprio das religiões. Embora também a experiência cristã acabou se revestindo das formas da religião, porque é aquela lógica da encarnação, né? Deus eterno que entra na história. Então assim também a igreja entra na história, na cultura humana, e se reveste das formas religiosas. Mas existe algo muito profundo que vai além disso, e em certo sentido até muito diferente, porque como a gente sempre repete por aqui, né? Enquanto as religiões falam daquilo que a pessoa tem que fazer para chegar até Deus, o anúncio cristão fala do que Deus fez para chegar até nós. Ou mais do que uma lista de compromissos, o que nos chega é um anúncio, uma boa notícia de uma graça, de um presente que é dado de forma gratuita, de forma plena. Então, quando a gente contempla esse Deus que se entrega a nós de forma plena, gratuita, sem reservar nada para si mesmo, e abrimos o nosso coração a esse dom perfeito, gratuito dele, também em nós começa a surgir a necessidade de fazer da nossa vida uma resposta de amor, uma resposta que seja esse dom pleno da nossa pessoa, de toda a nossa vida. Então, aqui a gente já está muito fora daquele esquema, né, da religião como um compartimento da nossa vida, né, o meu lado religioso, né, a dimensão religiosa da minha vida. Não, aqui a gente está em presença de algo que vai muito além, e é toda a vida, entrega total da pessoa, a total sinceridade, sem fazer nenhuma reserva de nós mesmos, sem dizer a Deus, eu te dou quase tudo, mas aquele pouquinho eu reservo para mim, eu deixo um cantinho na minha vida em que você não pode entrar. Então, ou aquilo, né, de entregar
a Deus, como fala no Evangelho, né? Aquilo que nos sobra, o tempo que nos sobra, os momentos que nos sobram da vida. Me lembro de um senhor que eu conheci já de uma certa idade, veio falar comigo se ainda era possível na idade dele entrar em alguma ordem religiosa, queria se consagrar a Deus em alguma ordem religiosa, não sei se ele queria ser carmelita, alguma coisa. Eu disse para ele, olha, não tem um limite de idade propriamente dito, né? Você pode ir buscar aí e falar com os formadores, com os superiores dessas ordens, para ver se eles te admitem, né? E ele me falou uma coisa muito, muito franca, muito sincera, e me marcou para sempre, né, na memória. Ele disse, padre, eu dei a minha carne para o mundo e agora entrego meus ossos para Deus. E juízo tremendo ele fazia da própria vida, né? Entreguei minha carne para o mundo, para as vaidades, para as promessas vazias de felicidade, para todos os enganos e miragens que o mundo oferece, nos prometendo felicidade, realização, plenitude, e sempre nos deixando frustrados, vazios, cansados. E no fim, depois a gente perder tudo, né, e entregar a nossa vida para aquilo que não vale a pena, como quem junta água numa cisterna furada, né, como diz a palavra do profeta. Depois de tudo, aí quando só nos restam os ossos, aí a gente se lembra de Deus, porque não tem mais nada, entrega aquilo que sobrou. E não quer dizer que Deus não rejeita, porque a humildade dele é tão grande que ele aceita esse restinho da nossa vida, né? A última rapinha do prato da nossa vida, ele aceita e se alegra, porque melhor isso do que nada. Mas a palavra de Deus hoje nos faz esse convite, a gente dá uma parada na nossa vida e a gente perguntar, em qual altar eu estou oferecendo a minha vida em sacrifício? Ao altar do dinheiro, da fama, da glória, das diversões, das futilidades? Porque aquilo que você deixa no altar, seja do Deus verdadeiro, seja dos falsos, fica ali, não volta mais para ti. Então, essa é a pergunta que tem que entrar no nosso coração, que a gente deve fazer com muita confiança no amor de Deus, porque para Ele o tempo do amor não é o tempo cronológico, né? Um ato de amor verdadeiro, autêntico, pode valer por muitos anos de tempo cronológico. Então, Ele hoje nos diz, ainda é tempo para você fazer a oferta sincera da tua vida, para oferecer a tua vida não no altar das coisas que enganam e que se perdem, mas nesse altar aqui, onde tudo que é colocado acima dele fica e se multiplica por toda a eternidade. Peçamos essa graça
na Eucaristia que vamos celebrar.